Quem estuda processo sabe que controle é uma das principais frentes a serem analisadas. Eu tenho que entender onde eu preciso chegar, como é que eu estou chegando, onde está meu gargalo, como está fluindo o meu processo, né? Eu gosto de citar nas minhas palestras até a Mary Lou Tyler, que escreveu Receita Previsível com Aaron Ross, escreveu depois Prospecção Previsível também. Ela sempre fala que para um pré-vendedor, o tempo fundamental dele é o tempo em linha. Então eu tenho que conseguir controlar quanto tempo ele está em linha, como é que isso está acontecendo. Eu tenho que conseguir dar ferramentas para que ele consiga ficar o máximo de tempo em linha possível. Para isso, a gente tem algumas soluções em Exact. Primeiro eu queria mostrar o dashboard desse pré-vendedor. Então, todo dia ele consegue acompanhar quanto tempo em ligação ele está fazendo, quanto que ligações foram atendidas, quantas conexões de fato aconteceram, quantos agendamentos naquele dia ele fez, qual era a meta dele, para ele entender como é que ele está em termos de controle pessoal de acordo com as metas que foram estipuladas para aquele dia. Além disso, ele tem as metas do mês. Então ele sabe que ele precisava fazer X pontos e está em Y pontos. Que são esses pontos? Basicamente, quando ele marca uma visita, ele manda informações para o vendedor. O vendedor ele dá um feedback dizendo se essas informações estão corretas ou não. E esse feedback ele gera uma pontuação, uma espécie de game. E aí ele consegue acompanhar em tempo real como é que está esse game. Dentro do software também você consegue configurar para que esse game gere no final a bonificação, né? Então, o comissionamento, a bonificação desse pré-vendedor seja baseado nesses pontos e ele já traz um extrato dentro do software. A qualidade dessas reuniões, então, quantos por cento das informações que eu estou mandando estão corretas, não estão, né, dentro de uma escala desse feedback, isso é fundamental de ele acompanhar. Outra coisa que é fundamental é ele saber, e a Mary Lou fala isso também, ela fala que você tem que fazer top-down as atividades, né? Então, basicamente é isso. Quais são as suas atividades do dia e uma espécie de playbook. Cliquei, fiz e vou lá e dou finalizado nela, e aí ela vai sair daqui e vai avançar. E as quais que eu deixei em atraso nos outros dias. É legal também eu saber os feedbacks que ainda não vieram dos vendedores, e os que vieram eu consegui ter acesso para entender o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo e etc. É legal entender minha produção, o que eu estou fazendo em cada etapa e quais são os próximos boxes disponíveis. Tudo isso eu tenho que estar acompanhando. Além disso, é muito importante que eu consiga ter acesso a uma base de leads. O que é essa base? Que eu consiga dividir todo mundo que eu estou trabalhando em quem está em entrada, quem está em filtro 1, filtro 2, agendamento, qualificado, vendido. Essas são as etapas, uma espécie de Kanban. E aí eu consegui filtrar isso aqui de acordo com o que eu queira enxergar naquele momento. Isso é fundamental para que eu consiga partir da onde eu deixei. Aqui são atividades que eu agendei e esse agendamento de atividades é muito importante. Então, em azulzinho, o que é do dia, em vermelhinho, o que está em atraso, e em preto, que não chegou ainda. Então, se eu vier aqui e tentar entender o que é essa atividade azulzinha que eu preciso, eu vou cair no histórico daquele lead. E aí, dentro desse histórico, eu vou entender lá que eu botei como atividade enviar um e-mail para ele no dia 13 de junho, às 17 horas. Dentro do histórico também vai aparecer todos os e-mails que eu já troquei, as ligações que eu já fiz, tudo que eu já registrei sobre esse lead e todas as informações cadastrais dele. Isso é fundamental como controle, para que eu consiga saber a hora certa de fazer cada coisa, o que eu já falei, o que eu não falei sobre cada lead. Além disso, eu tenho uma área de atividades onde eu consigo controlar as atividades como um todo. Então, entender quais são as de quarta-feira, ou se eu quero ver como estão minhas atividades no mês, como é que isso está distribuído, e aí eu quero saber, por exemplo, quero ver só as em atraso, então eu não quero ver as demais atividades, quero ver só as minhas atrasadas que estão, eu quero entender de uma maneira, enfim, aqui eu tenho que fazer o meu controle como um todo, eu quero ver só as de ligação, eu quero ver só as que eu tenho que marcar reunião, aqui eu consigo me controlar. E é claro que isso aqui vai derivar lá no dashboard que a gente viu com o playbook. Eu também, obviamente, consigo marcar atividade durante todo o processo. Então, quando eu estou, por exemplo, fazendo um filtro, aplicando um filtro com algum cliente, eu estou lá nas perguntas e começando a fazer essas perguntas e não consegui acabar, por exemplo. Então, estou lá respondendo e aí não consegui acabar. Então, o que eu vou fazer é agendar uma atividade aqui e aí ela vai cair lá no meu playbook. Então, eu vou dizer, então o cara me pediu para ligar amanhã às 10 da manhã e eu quero receber uma notificação 5 minutos antes, por exemplo. Então isso já vai marcar como uma atividade para mim, e aí eu vou fazer isso amanhã para retornar a ligação, por exemplo. Então é muito importante que eu consiga controlar, porque isso me dá eficiência e faz com que eu, pré-vendedor, fique o máximo possível de tempo em linha, que é o meu tempo rico. Certo? Então é isso que o software auxilia nessa etapa de controle sob o ponto de vista do pré-vendedor.